Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, num momento muito importante e determinante em relação àquilo que vai acontecer nas eleições de 2022 aqui no nosso país e também em relação ao futuro do Brasil a partir de então. O que irá acontecer? Quem são os jogadores que estão jogando esse jogo? Quem está por trás desses jogadores? E o que é que a gente pode esperar? Nós conseguiremos acertar quem será o futuro presidente do nosso país numa previsão? Quais são os elementos que a gente tem hoje? Bom, eu vou conversar com vocês sobre essas questões todas, mas antes de mais nada, se você está chegando nesse momento no nosso portal, convido você a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, aquele protocolo importante, né? Dê o seu joinha também para ajudar a gente a chegar mais longe, em outras pessoas como você, e enviar os seus comentários para cá também, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, antes de entrarmos na questão específica, porque as eleições de 2022 não dizem respeito apenas a 2022. Dizem respeito ao que nós fomos no nosso passado e aquilo que nós queremos ser no futuro do nosso país. Hoje, dia 20 de novembro, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. O que significa isso? É apenas uma data para a gente não fazer absolutamente nada, a gente ficar se distraindo, relaxando, a gente ficar em casa? Não. Essa data foi criada para chamar o povo brasileiro a uma reflexão sobre o nosso passado. E o nosso passado com essa grande fratura, essa grande chaga de termos sido a última nação escravocrata do planeta. A escravidão formal ela acabou, mas a mentalidade escravocrata acabou? Eu me refiro à mentalidade escravocrata das nossas elites econômicas, as elites empresariais brasileiras. Porque as diferenças e as incompreensões, o racismo que nós presenciamos na nossa sociedade podem ser consertadas com educação ou com polícia, ou com as duas coisas. Agora, em relação às elites, que sempre foram escravocratas, você não resolveria a questão nem com a educação e nem com a polícia. Muitos dos senhores de engenho, dos senhores escravocratas, mandavam seus filhos estudarem na Europa. Eles se letravam e voltavam escravocratas, voltavam reproduzindo o sistema econômico. E essas elites foram passando os seus valores de geração a geração, e hoje eles se encontram em muitos setores da economia do nosso país com a mentalidade escravocrata. A mentalidade de ser justo na cabeça deles, de ser racional, eles concentrarem cada vez mais poder, cada vez mais riqueza, mesmo que isso signifique o sacrifício, a fome, a morte, a doença de populações, de contingentes muito grandes da população de uma maneira geral. Para resolver essas questões é necessário enfrentamento político, é necessário enfrentamento econômico. E hoje, no nosso país, quais são as forças que estão dispostas a enfrentar esse desafio de uma maneira geral? Quando eu estava pensando aqui no papo nosso de hoje, gente, nesse dia tão emblemático, esse dia tão importante para a nossa reflexão política, me veio a figura aqui do Don King. Não pela questão racial, a questão aqui completamente diferente, que eu quero abordar com vocês. O Don King foi empresário da família do Michael Jackson, né, do conjunto Jackson 5. E também foi empresário de muitos pugilistas. Ele montou muitas lutas, onde os pugilistas eram contratados dele. Sempre o que ganhava, o que perdia. Então, quando é que Don King perdia? Nunca. É como o dono de cassino. O dono de cassino, ele não perde nunca. Ele pode ter perda aqui, acolá, mas no todo, ele está sempre ganhando. O jogo está todo sob controle. E no mundo do esporte, do pugilismo, assim como há controle de muitas situações, muitos vetores, no mundo da política é possível que aconteça isso também. O Don King também foi acusado de homicídio, de fraudes em resultados de lutas, de compra de árbitros, de influenciar de todas as formas lícitas e ilícitas no resultado final. Na política, infelizmente, a gente tem esse tipo de situação também. O Don King se encontra vivo. Ele inclusive, está tentando continuar a fazer ganhos ali com lutas equetais, né? Pois bem, mas eu fiz essa parábola toda para mostrar para vocês que hoje na política aqui no nosso país, nós temos também representantes, e não é um problema só do Brasil. Para a gente analisar as eleições no Brasil, a gente tem que entender que o Brasil está no planeta e que os interesses transnacionais, os interesses corporativos planetários, eles influenciam aqui no nosso país também. Quando a gente olha esse livro aqui do Noam Chomsky, Quem Manda no Mundo, a gente percebe isso. Se você ler qualquer
analista que veja a circulação de riquezas no mundo, vocês vão ver que o Brasil é um país extremamente importante para esses interesses transnacionais. E assim como na época da escravidão, que haviam os colonizadores, os usurpadores de riquezas de determinados territórios, eles continuam cada vez mais vivos e cada vez mais sofisticados. Quando eles encontram nações como o Brasil, onde não há um governo, há capatazes, há representantes de um sistema escravocrata, como, por exemplo, o governo brasileiro hoje, porque, aí vamos fazer um pequeno parênteses, né? Muitas pessoas que seguem o Bolsonaro acham que o Bolsonaro está querendo romper, ou quis romper com algum sistema imaginário na cabeça deles. Foi romper com elite, com establishment, enfim, com essas coisas que alguns acreditam. Mas quem é o representante da área econômica do governo Bolsonaro? Ele está querendo romper com alguma coisa? Ou ele é um representante dessas elites escravocratas que hoje estão encasteladas ali na Avenida Faria Lima? Quem é Paulo Guedes? É um homem que cultiva algum valor de carinho com os mais pobres, com as empregadas domésticas, com os filhos de porteiros, com servidores públicos, com trabalhadores? Qual é a história desse homem em relação a direitos humanos? Por que ele foi trabalhar com o ditador sanguinário, torturador, assassino Pinochet? Como é que esse homem vira ministro da economia do nosso país? Ele tem, de fato, uma ideia de romper com algum sistema pós-escravocrata aqui no nosso país, mas como Bolsonaro é um homem muito tosco, é um homem muito rude, então muitas pessoas da sociedade acabam se identificando com ele pelas aberrações que ele fala, que ele diz, que o seu comportamento, e essas pessoas são induzidas a erro a acreditar que esse homem está favorável aos interesses dessas mesmas pessoas, quando de fato ele é apenas um fantoche. Ele finge que ele está defendendo esses interesses populares, interesses do cidadão brasileiro comum, quando de fato o homem que ele colocou para governar a parte estratégica é um homem da elite escravocrata ou pós-escravocrata dentro do governo dele, que é Paulo Guedes. E aí, como as elites sabem que algumas figuras tão dantescas quanto o presidente atual, eles têm prazo de validade, e a pandemia fez com que houvesse uma derrocada em relação à imagem que ele tinha perante a muitas pessoas, surgir com um novo personagem reciclado é uma forma deles se manterem no poder. Aconteceu isso aqui no nosso país, gente, em 1989, quando a gente teve eleições presidenciais, onde figuravam ali como eventuais candidatos vitoriosos, Leonel Brizola e Lula da Silva, ou Luiz Inácio Lula da Silva, eles arrumaram, a elite conseguiu criar um personagem de uma forma tão parecida como eles estão criando agora o Sérgio Moro, que chega a ser hilário. O Collor de Mello era um governador de Alagoas, uma pessoa que não estava veiculada em lugar nenhum, de repente ele começou a fazer parte da revista Veja, começou a aparecer em todos os lugares, como uma pessoa que estava combatendo privilégios e a corrupção. O Collor de Mello surge como um candidato do sistema escravocrata repaginado aqui no nosso país para caçar marajás, para combater esse tipo de iniquidades do Estado brasileiro, as desigualdades sociais. Enfim, fez o discurso a favor dos descamisados. Mas ele é um grande empresário muito rico, sócio da família Marinho, da Rede Globo de televisão. E foi tudo organizado, assim, em pouco período, pouco mais de um ano, para que ele se convertesse em presidente do nosso país, pelo voto popular, e isso foi bem sucedido. Agora, o que nós estamos vendo nesse processo eleitoral? Com o desgaste muito grande que o Bolsonaro está tendo, a rejeição muito grande que ele está tendo, o cenário se avizinha para a gente ter uma eleição polarizada entre um candidato que representa a oposição a todo esse modelo, que no caso é o ex-presidente Lula, que está se colocando nessa condição, e o Bolsonaro. Qual o resultado possível dessa situação toda? Bom, por mais que o Lula tenha sido um presidente da República que não tenha mexido em grandes privilégios de grandes grupos econômicos, ele é uma figura que é uma incógnita no dia de hoje, porque é pela experiência que ele passou. Será que ele vai ter a mesma tolerância com algumas coisas que ele teve no passado? Qual é a forma que ele vai fazer política? Então, pode ser que essa interrogação que esteja em cima de um novo Lula seja um impeditivo para que se suporte uma reeleição de Lula, né, a volta dele ao poder. Mas o Bolsonaro, com essa situação toda que ele está vivenciando, mas ele garante que os privilégios sejam aprofundados de uma forma muito grande, é necessário que, se esse projeto da sua reeleição
for ameaçado, que um personagem seja colocado no seu lugar. E aí muitas pessoas ficam chateadas, né, quando eu falo que esse personagem é o Sérgio Moro. É uma figura gestada também desde a época da Operação Lava Jato, uma pessoa que foi colocada dentro do governo Bolsonaro, ele foi para o governo Bolsonaro, não sem antes ter recebido uma grande projeção nacional como uma espécie de paladino anticorrupção. Mas assim como o Bolsonaro, Sérgio Moro se propõe a se conflitar com algum desses grandes interesses nacionais e transnacionais? Não. Até a pessoa que está lhe dando assessoria econômica é a favor da privatização da Petrobras, do fatiamento do Estado brasileiro, da entrega das nossas riquezas, que é o Afonso Celso Pastore. Então, qual a experiência que teria Sérgio Moro para apresentar para o povo brasileiro? Ele que, na condição de juiz, ele acabou destruindo, com seu comportamento jurídico, empresas nacionais que eram poderosas. Ele podia prender todos os corruptos, todas as pessoas que estavam fazendo malfeitos, mas ele não precisava destruir uma empresa de ponta, a empresa de construção civil aqui do nosso país, que gerou mais de 4.400.000 desempregados. Em outras partes do mundo isso não aconteceu. Isso mostra a sua falta de sensibilidade enquanto um gestor de uma coisa jurídica, sem se importar nas consequências do seu ato, sem se importar com o desemprego, com as famílias, com a destruição do nosso parque industrial, das empresas brasileiras, quer queiramos ou não, eram empresas que existiam, que geravam emprego, geravam tecnologia, enfim, isso tudo foi para o ralo. Ele agora se apresenta como uma pessoa capaz de apresentar soluções para esses graves problemas, evidentemente que não faz o menor sentido. Só que para viabilizar-se a candidatura de Moro, e nós vamos ver isso nas próximas pesquisas eleitorais, ele vai surgir ali com uma grande intenção de votos, e isso vai fazer com que necessariamente haja um desbastamento, um desgaste, né, da campanha da figura do Bolsonaro. Porque não é possível que os dois permaneçam no mesmo espectro. É necessário que, para que um bastão seja passado de um para o outro, que haja um desgaste de um ou a saída do cenário do outro. Ou Moro desiste das eleições para que Bolsonaro concentre os votos, a intenção de voto, para ir para o segundo turno, ou então o Bolsonaro vai ser desgastado de uma tal maneira para que Moro vá para o segundo turno. A gente vai começar a perceber esses movimentos agora. Agora, se nas circunstâncias que a gente pode verificar, os dois ficarem mais ou menos no mesmo patamar eleitoral, isso pode fazer com que uma terceira via nessa história toda, se é que a gente pode dizer, terceira ou quarta via, como Ciro Gomes, ele se apresente e ultrapasse essas duas candidaturas. E aí a gente teria um segundo turno totalmente diferente entre Lula e Ciro Gomes. Pode até ser remotamente que uma figura como Eduardo Leite, o Dória, se viabilizem também. As configurações de debates para o segundo turno, existem algumas que interessam ao nosso país, interessam ao povo brasileiro, e tem algumas que não interessam ao povo brasileiro, só interessam à elite dominante, elite financeira, elite econômica do nosso país. Por exemplo, um debate entre civilização e barbárie não vai discutir economia, não vai discutir projeto de nação. Esse tipo de debate é muito interessante para não fazer com que o povo se politize em relação aos problemas nacionais. Quer queiramos ou não, por mais que, por exemplo, numa segundo turno, Lula e Bolsonaro, que o Lula queira chamar a discussão para um planejamento de nação, ele vai ser acusado o tempo todo, a coisa vai ficar nessa polarização, as redes sociais, a sociedade vai cair nesse fla-flu, isso empobrece o debate. Se for Moro e Lula, a gente também vai ter um debate empobrecido, porque vai ser o debate de corrupção versus contra a corrupção, juiz parcial versus juiz imparcial. Qual o projeto de nação que a gente acaba tendo discutido no meio dessa história? A gente, mais uma vez, tem uma polarização da sociedade e por aí vai. Agora, se a gente tiver um debate entre Ciro Gomes e Lula, a gente tem um outro nível de debate. A gente vai discutir as diferenças políticas de cada um, a visão de mundo de cada um, mas nós veremos projetos de nação serem debatidos. Porque em ambos os casos será uma atração natural do debate. Cada um vai puxar cada vez mais para esse lado. E se até se entrasse o Leite, o Dória, a gente também não teria um debate empobrecido. A gente poderia ter uma discussão aqui ou colar em relação a um aspecto pessoal, mas seria uma discussão
no plano civilizatório. Os únicos candidatos que ajudam a empobrecer o debate e ajudam a que o povo brasileiro não perceba o que está acontecendo, que a gente fique com esse discurso de Batman versus Coringa, é se tivermos esse tipo de eleição absolutamente polarizada. É contra isso que eu estou me colocando, é contra isso que eu estou colocando aqui o nosso papo todos os dias aqui, para alertar as pessoas de quem são os personagens, quem são os representantes. Isso aí, gente, não é nada pessoal. Eu não vou ficar aqui o tempo todo analisando a figura do Bolsonaro, como eu já fiz tantas vezes, porque ele é o fantoche, ele não manda nada. Quem manda no governo Bolsonaro é quem está atrás dele. E quem está atrás dele é Paulo Guedes. Quem está atrás do Paulo Guedes é a elite escravocrata aqui no nosso país, ou pós-escravocrata. Então, se isso não for identificado, se não for mostrado assim, de uma forma muito clara para as pessoas aqui no nosso país, a gente corre o risco de ver debates superficiais, a gente não discutir a nossa nação, a gente não discutir a nossa emancipação, a nossa soberania nacional. E aí, mais uma vez, a gente corre o risco de ficar num grande atraso. Como nós vamos ter vários outros capítulos nas próximas semanas, a gente vai ter que perceber quem será o cara que eles vão vitaminar, a elite vai vitaminar. Se eles vão insistir ainda com o Bolsonaro, ou se eles vão dar uma enfraquecida em Bolsonaro, mostrando nas televisões aquilo que nós não vimos com muita efetividade. A responsabilidade dele na Covid, as mentiras que ele fala todas as vezes nas lives dele, as perversões e as adulterações de fatos que ele o tempo todo faz, as filas dentro de desemprego, o alto custo no supermercado, os postos de gasolina, os preços que a gente paga, enfim, nós vamos ver todas as feridas da sociedade serem mais expostas para que Bolsonaro seja mais enfraquecido e Moro seja alçado a essa condição. Mas isso a gente só vai perceber a partir das próximas pesquisas e você vai conferir se eu estou acertando aqui ou não nos nossos próximos encontros. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Hoje o programa foi um pouquinho mais longo, mas são muitos assuntos, né? Então desculpa se eu me estendi muito e até o nosso próximo encontro. Gente, tchau!